que Deus tem a ver comigo? O que Deus tem a ver com você? São as perguntas que nós vamos tentar responder, Paulinha, Bertrand, aqui no nosso Vocação e Outras Coisas. E aí, Bertrand? E aí, Vitor? O que Deus tem a ver comigo? É uma coisa que a gente se perguntava, né? Você já falou um pouco seu testemunho aqui, no Vocação e Outras Coisas. O que é que tem a ver? E se você falou que estava distante? Sim. E aí Deus te alcançou em algum lugar, você como jovem, que a gente já conversou sobre isso aqui, Sim. do mesmo jeito comigo, do mesmo jeito com a Paulinha. Pessoa que está assistindo aqui a nossa conversa, os jovens, você também como assessor jovem, explica para nós primeiro o que é assessor jovem, o que é assessoria jovem, e depois explica o que Deus tem a ver com os jovens. Consegue, Bertrand? Para aí, a primeira, Calma, qual é a vamos primeira? lá. Vamos lá, o assunto é forte. Quem que é vai. assessoria jovem? Já temos na base, né? É uma missão grande. E o que tem a ver com Shalom? Os jovens, Shalom, jovens. Pois é, então para entender o que é assessoria jovem, a gente precisa primeiro, né, falar daquilo que mexe com o nosso coração, né? Nós nascemos para evangelizar. Nascemos para evangelizar. Nós quem? E Nós, comunidade católica Shalom, nascemos para evangelizar. Isso é fácil. sim. Ponto. Dentro das nossas ações evangelizadoras, Deus, ele nos pediu para que a gente tivéssemos uma atenção, uma dedicação e um amor especial a um público Aos jovens. específico, que são os jovens, né? Então nós dizemos que a nossa primazia, os jovens são a nossa primazia, são a primazia da comunidade católica Shalom. Mexe com a gente. Mexe com a gente, Ave Maria, mexe com a gente. A gente fala jovem, é uma alegria, meu Deus do céu. Inflama o Né? nosso coração. Inflama. Assim, são o ouro, né, pra gente, assim, nas nossas certeza. ações de evangelização. E com os jovens evangelizar o mundo, né, evangelizar os pobres, as famílias, os construtores da sociedade, enfim. Então, dentro dessa primazia, para cuidar melhor das ações de evangelização, formação, existe uma estrutura que se chama Projeto Juventude para Jesus, né? É uma estrutura pastoral, Sim. em todas as missões onde a comunidade católica está, que é responsável por animar, conduzir as atividades voltadas para os jovens, né? Porque já que é uma primazia, então a gente precisa zelar, cuidar, né? Tem estruturas sólidas para isso. Então existe o Projeto Juventude para Jesus, vulgo PJJ, as missões, né? E no governo geral, aqui na diaconia geral, para poder ser esse sinal de primazia para a comunidade como um todo e orientar todas as ações, trazer para perto todos esses projetos de juventude para Jesus, existe a assessoria jovem, né? Da mesma forma que existe a assessoria vocacional. Então, a assessoria ela é responsável por conduzir tudo que diz respeito à evangelização e à formação do jovem em todas as missões do mundo, né? Então, é uma missão universal. Amém. Ok. Resumiu bem. Quando foi que tu Memórias. foi nomeado, né? Acho que chama nomeado. Vitor, não me lembra. Assessor jovem da comunidade. Foi marcante, né, Bertrand? Foi marcante. Assim, isso marca a minha Por que vocação. foi marcante? Rapaz, porque eu não sabia de nada. Uma surpresa, né? Uma surpresa Tu de tinha Deus. quanto tempo de comunidade? Rapaz, eu tinha acabado de me consagrar. T1, né? Tem um... Tinha acabado de fazer as primeiras primeiras promessas, né? Como promessas. comunidade de vida. Eu era coordenador do projeto de juventude, aquilo que eu acabei de explicar, e uma missão, aqui do Shalom da Paz. Fortaleza. Abraço pra Fortaleza, minha Pra missão. Fortaleza. Porque, né, explicando aqui, Amo recentemente Fortaleza. eu fui transferida para a missão de Fortaleza, Sim. né? Eu servia no governo geral e hoje eu tô na missão de Fortaleza, né? Então, eu Mandado quero um abraço. Tá mandado um um abraço. abraço, mas depois Fortaleza, eu quero partilhar uma experiência assim com o projeto de juventude, mas vai lá. Sim. Vai lá, Falando explica aí. nisso aí foi em Deixar o Bertrand. agosto de 2019. Sim. Então eu fui para a assembleia, esse órgão assim, de discernimento da comunidade, onde tudo que a comunidade vai fazer nos próximos 6 anos é a assembleia discernido na assembleia. discerne e também elege o conselho, né, para ajudar o moderador a conduzir a comunidade, né?
Então, a gente tem a Assembleia, né? São membros eleitos, né? De forma votação. Aí o pessoal na Assembleia ali, na época, acho que foi uns 300 e pouco, né? Sim, 300 e poucas pessoas, né? Que foram participar da Assembleia, que foram eleitos, né? Para a Assembleia. Aí essa Assembleia, que é a representação de toda a comunidade, elege o novo conselho e também faz ali, digamos, um mapa estratégico para os próximos 6 anos, exato, né? Exato. Aí o Bertrand estava lá, assim, entre esses participantes. Fui convidado para ir e tal, né? Eu disse, não, eu vou aprender, né? Estou conhecendo a comunidade, sou novo na comunidade, vou aprender. Enfim, e aconteceu que lá, né, o Moisés, né, rezando, ele acabou me nomeando. Só que eu falo, né, não me lembro, porque foi uma grande surpresa. Sim. Né? Geralmente, nesses processos de eleição, de nomeação, você é consultado. Né? Moisés, às vezes, ele tem pergunta, essa conversa, pergunta, olha, meio que tem esse serviço na comunidade, você aceita e tudo, enfim. Você aceitaria se você fosse chamado, né? Acho que não, ia fazer um drama na hora. Então, assim, justamente essa convocação aconteceu assim de uma maneira, né, surpreendente. Sim. Foi uma surpresa, eu não esperava. E lá na hora ele disse, não, ouvindo aquilo que Deus tem falado e também nesse momento que a comunidade tem crescido da internacionalização, a gente nomeei aqui Bertrand Wade como assessor jovem. E tava no meio da multidão aí, né? Tipo, tinha acabado as eleições, né? Agora passou, eu me lembro bem, agora tava lá. Gente, vamos agora começar a trabalhar o documento da Assembleia, e ele começou a falar e eu disse, não acredito. Não, e ele ainda perguntou, né? Não sei se tu lembra. Bertrand, você aceita? Bertrand, você aceita? No meio e de eu todo lá no mundo. meio de todo mundo, né? Aí eu fiquei de pé e disse, pronto, o que eu faço aqui? Já pensou? Tivesse dito, não aceito. Vitor, tem uma foto de mim assim, de pé, batendo palma, assim, tipo, meu Deus, assim, tô fazendo aqui, todo mundo olhando assim, como é isso? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Eu me lembro, porque a gente foi, eu fui eleito, né, membro do Conselho Geral. Essa Assembleia, ela elege os membros do Conselho Geral para os próximos 6 anos. E eu fui um dos membros eleitos ali. Aí ele nos chamou, né? Eu acho que a gente estava lá em cima, né? No palco lá, não sei se chama palco, né? No local lá que estava apresentando. E aí o Moisés deu algumas orientações e falou algumas informações importantes e tal. Aí chamou, né? Aí o pessoal, depois que chamou. Aí ele te chamou pra cá, né? Tu veio, frente, né? Aí eu vi. Pra ficar com a gente. Aí ele perguntou pela segunda vez. E aí, tu aceita? Aí eu disse, já tô aqui mesmo. Mas eu digo pra mim mesmo, eu fiquei de pé e caminhei aquela sala toda na Assembleia porque eu amo jovens. Sim. Né? Então foi por eles, né? Por amor a Deus e com certeza e também e porque eu tenho isso dentro de mim. Sim. Essa dimensão de amar os jovens, de ofertar a vida pelos jovens, né? Aquele olhar dos jovens, na minha experiência com Deus, até hoje eu tenho isso gravado, né, na minha memória e no meu coração. Então é uma gratidão a Deus poder servir aos jovens, né, aqui no governo geral, na assessoria. Então eu fiquei de pé, caminhei, cheguei até lá porque eu dizia, movido. Senhor, é por eles, né? É pelos jovens. E hoje já faz quase 3 anos, né? Deus sustentando aí na missão e tantas experiências boas com a juventude. E os jovens são extraordinário. Nossa pérola. Primeiro, assim, a razão da nossa oferta, né? Sim, a primazia da nossa oferta é realmente para eles. E eles renovam a nossa oferta. Demais. É isso que eu queria partilhar um pouco, assim. Eu fui para Fortaleza, né? Depois de 7 anos, vivendo a experiência missionária aqui, né? Na diaconia, no governo geral, como já foi dito. E aí eu fui transferida. Aí tem aquela experiência, assim, do deixar de novo, né? A missão, a qual você morou muito tempo. Então, cheguei em Fortaleza vivendo esse processo de despojamento, de abraçar o novo de Deus da minha vida. E gera um sofrimento, né? Gera um sofrimento. Então, eu fui, né, transferida para a Secretaria Vocacional de Fortaleza. E a secretaria é no meio do projeto Juventude. A sala da Secretaria Vocacional é no meio. É verdade. Especial. É assim, especial. Então, assim, os jovens me ajudaram
e estão me ajudando, que só faz um mês que eu tô lá, a viver esse processo, assim, do novo, de abraçar o novo, né? De despojamento, de desapego, enfim. Quando eu vou pro Projeto de Juventude, que eu vou, né? Eu saio da minha sala e vou pro meio dos jovens, tomar café com jovens. É muito especial, porque, assim, eles me ajudam a, tipo assim, a abraçar mesmo, né? Abraçar essa nova missão, me entusiasma, me envolve, assim, gera um vínculo ali com eles, sabe? Então, assim, realmente é pelos jovens, Sim, é pelos jovens. Sustenta demais. E eles realmente renovam. Eu vou pro vôlei, em Fortaleza tem vôlei todo sábado. Com jovem. Convidado, Futebol, Fica a dica. O vôlei, né, a partir das 20h30. O vôlei me evangelizou, viu, na diaconia aqui. A partir das 20h30, quando tem alguma coisa no Shalom, a gente fica ali, vai 10 horas da noite, e a gente fica ali no vôlei. É difícil deixar, né? Sim. É difícil acabar o vôlei. Às vezes a gente acaba umas 11 horas, meia-noite, 1h da manhã. Mas porque envolve mesmo, né? Assim, os jovens, eles... Pronto. E eu sou jovem, né? Assim, eu falo somos jovem, jovens. nós somos jovens. Diz, acho que é Dom Rafael Cifuentes que ele diz que juventude é uma qualidade da alma, não é uma idade cronológica. Somos chamados a alimentar Fica a essa dica. juventude espiritual. Hashtag somos todos jovens. Deus é No jovem. Shalom somos todos jovens. Deus é jovem. Mas já falando, continuando nesse assunto, vamos aqui falar dos jovens, né? Sim. Eu vou contar uma experiência e gostaria que você contasse outras experiências, Bertrand, que você tem vivido. Vitor, a gente vai precisar de um podcast de pra falar de experiências com o jovem. Mas o nosso podcast que é limitado, mas a gente vai te trazer de novo pra tu contar todas as experiências que tu puder. Mas eu tô lembrando aqui de uma experiência que eu tive num dos primeiros congressos que teve em Paris, na Europa, na verdade um congresso de jovens. Ele foi mais restrito, assim, Sim. mais local. E aí a gente foi lá para Évry, perto de Paris, né? E eu me lembro que a gente estava na efusão. A efusão é um momento de oração dentro do seminário de vida, que é um evento que a gente faz, que a Renovação Carismática também faz. E aí tem um momento que a gente reza pelos jovens e pede ali que aquele jovem tenha uma experiência com Deus, o batismo no Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo. E a gente reza por ele, pelos jovens que ali estão. E ali a gente sabe que é um momento os acampamentos de jovens, a Camp, Summer Festival, o CJS, Congresso de Jovens Shalom, tudo que a gente faz um pouco tem esses momentos de pedir o Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo sobre os jovens. E aí eu rezei por um jovem lá, e eu sei falar inglês muito, assim, é básico, né, o meu inglês. Mas aí eu me aventurei, botei a mão em todo mundo e dali rezar, e todo mundo rezando. E tinha um jovem, assim, muito bem aparentado, tinha traços alemães, mas eu não me lembro se ele era alemão ou se ele era polonês. E eu sei que ele estava muito na dele, né? Assim, muito, aparentemente, fechado, né, assim. E aí eu rezei por ele. E aí depois que passou esse momento, ele me procurou efusivo, assim, e disse que eu tô sentindo o chamado de Deus. Aí ele apontava, o Moisés, fundador da comunidade Shalom, estava lá, ele deu uma pregação lá, né, ele falou para os jovens lá, né, e aí ele olhava para o Moisés e dizia assim, he is the sower, acho que é Sawyer que fala, né, que é o semeador, né. Ele semeou algo no meu coração. Quando ele falava da oferta de vida dele, alguma coisa estava acontecendo dentro de mim. Então ele conseguiu botar uma semente aqui dentro, o cara falando, né? Ele devia ter talvez uns 28 anos, 27, 28 anos, mas assim, eu daria 20, né? Mas depois eu soube que ele tinha uns 27, 28 anos. E aí ele disse, porque aqui eu me abri a uma vocação. Depois ele fez o caminho para o seminário, sabe? Esse jovem. Ele não foi pro Shalom, mas ali no Shalom, ele descobriu o chamado dele ao sacerdócio. Então, aquele jovem, talvez com muitos que talvez estejam escutando a gente aqui, que a gente sabe, que a gente conhece, que das nossas famílias, do nosso círculo, jovens que talvez olhem para Deus como eu e você também falou, né? E diz, será que isso aqui é para mim? Rapaz, é distante. A igreja não é para jovens, a igreja não é...
assim, Deus é lá e eu aqui, tá entendendo? Assim, às vezes Deus é uma realidade até assim, a gente sabe que existe, mas tá aí, vai tá ficar ali. por aí. Tá no seu lugar ali. Posso até ter uma reverência a Deus, mas ele lá e eu aqui. E essa experiência, aquilo que a gente falava no outro podcast, Deus quer o coração dos jovens. Demais. Deus quer alcançar os jovens, né? Então eu queria também que você partilhasse talvez alguma experiência que você tenha tido aí nesse caminhar da evangelização dos jovens, né? Sim. Eu tenho, depois de ter sido nomeado na assessoria, uma das primeiras missões internacionais que eu tive que participar foi um acampamento na Guiana Francesa. Foi em novembro. Né? Depois do CJS Internacional, em outubro, eu fui para a Guiana. Sim. E eu nunca tinha pregado em francês. Né? Conheci a comunidade, tudo foi em português, tudo na minha vida foi português. Até a minha oração... Hoje tudo é em português. Inclusive quem te escuta fica pensando, aquele não é brasileiro mesmo, não, que o sotaque é tão bom, né? Troquei tudo. Então eu tive que refazer assim, todo um processo, pensar em francês, música, pregações de seminário de vida no Espírito Palavra de Deus, Santo, né? Bíblia. Palavra de Deus, a Bíblia. Então isso, eu fui assim, me tremendo para a Guiana Francesa, porque eu ia conduzir todo o acampamento. Ia responsável para pregar todas as pregações, todas as orações, e era 4 dias, então intenso. Sim. Eu tava, meu Deus do céu, nunca fiz isso, nunca fiz. Meu Deus do céu, me ajuda, como que vai ser colocar esse jovem para rezar. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E a gente chegou no acampamento, o acampamento começou. A gente sabe, os jovens gostam, assim, durante as férias, desopilar, então tem lazer, tem momento de oração, então dificilmente eles... Chega até a ser muito difícil se concentrar para os momentos de pregação, de oração. E foi assim, né? É muito custo. E eu pregava, dava testemunho. Legal, era aquela coisa. Legal tudo que você está falando. Legal. Para de lazer. Beleza. Aí voltou a pregação. Legal. Então, tá aqui é legal, é engraçado e tudo. Chegamos na efusão. Momento com o Espírito Santo, né? E conduzindo a efusão, eu fui tocando no poder, né, do Espírito Santo e também no poder do carisma, que é para todos, né, de fato. E foi uma manifestação do poder de Deus. Né? Eu vi jovens começar a orar em línguas. Sim. Repouso. Aquele jovem que não queria nada com nada, que estava aí justamente só para se divertir. Resistente, né? E eu fui vendo assim, coração se abrindo, até mesmo os próprios missionários da comunidade se animando, rezando. E foi aquela efusão fervorosa, aquela oração fervorosa. Quando terminou, tem um breve momento de louvor. Aquele louvor foi muito diferente, foi muito curto. Terminou o louvor, eu fui conversar com o responsável, né, da missão, saber um pouco como que foi. Aí ele diz, Bertrand, olha aí. A gente tinha improvisado uma capela com o Santíssimo. Né? Era uma tenda. E nos 4 dias do acampamento, Jesus estava aí. Quem era mais os servos? Nem o jovem parava para poder, nem sabia que era Jesus. Depois daquela efusão, em vez de ir para o almoço, eu vi todos os jovens do acampamento de joelho. Que coisa linda. Eu não falo mais não, que dá vontade de chorar. Ele me disse, cara, meu Deus. Esse aqui, nunca vi isso na minha vida. É impressionante. Perceber assim o quanto o Espírito tinha aberto o coração e mostrando a sede que eles tinham. E o Papa fala isso, né? Os jovens são capazes de Deus. Quando eu vi aquela cena, eu disse, Jesus Cristo, isso é muito bonito. Muito bonito. Levar até assim, levar os jovens até o coração de Cristo, até a adoração. Aí você diz, deixa agora vosso servo em paz, né? Porque vendo isso... Valeu demais. Porque é isso que a gente recebeu, né? Exato. A gente, pra mim, não é nem uma questão de quantidade ou de sucesso, digamos assim, na nossa ação, né, em si. A questão é que eu acredito muito nisso. Eu acredito que o jovem é capaz de Deus, porque eu experimentei ali no meu 16, 17 anos, tá entendendo? Então é real, não é uma coisa... E não é porque o Vitor é assim, é porque o Bertrand era mais dócil, era menos dócil, teve uma educação cristã, não teve... A questão não é essa. Realmente. A questão não foi isso, né? Porque às vezes a gente diz, por exemplo, minha família é cristã, né?
E aí parece assim, eu fui educado cristão. Sim. E parece que isso me deu alguma vantagem para eu poder responder a minha vocação. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É Deus, porque eu estava me distanciando de Deus. Você tava sem fé. A Paulinha Totalmente. A gente ainda vai falar a história da Paulinha aqui. Não, é lá do Goiás. Mas assim, como o Vitor disse, né? A minha família não é católica. Na verdade, da família assim mais próxima, né? Aquele núcleo familiar, mãe e irmãos, eu sou a única batizada. Né? Não nasci, não cresci, não tive nenhuma educação católica. Fui criada assim, né? Para escolher aquilo que eu quisesse ser, né? Se eu quisesse ser católica, eu seria. Se eu quisesse ser evangélica, eu seria. Amém. Uma escolha. Fui batizada com 14 anos, muito por influência, assim, de uma amiga da minha mãe, né? Que era católica. Inclusive, eu me batizei com 14 anos. Quando eu tinha 15, ela foi para a igreja evangélica. Nossa. Então, assim, foi um ano, assim, para eu ter experiência com batismo. Então, não fui criada, assim, né, no berço católico. Mas foi por meio de uma experiência com Jesus Eucarístico e um retiro de jovens, que inclusive eu fui obrigada a ir. Não queria ir. Bendita obrigação, hein? Dei desculpa, né? O servo do retiro me ligou. Paulinha, eu queria confirmar a sua inscrição, porque pagaram a minha inscrição, Sim. né? Eu recebi de presente a inscrição. Eu falei assim, que presente, né? E aí, assim, aí me ligaram, Paulinha... Chateada com o presente. Pagaram a minha inscrição. Eu não queria ir pra esse negócio. Paulinha, você vai vir pro retiro? Nós queríamos confirmar a sua presença. Pois é, eu vou trabalhar. Eu trabalhava no sábado, o retiro começava na sexta e tinha uma política de quem não puder ir pro retiro todos os dias não poderia participar desse retiro, porque para viver melhor e tal e tal. Então, eu falei... Eu vou trabalhar no sábado, infelizmente, não vou poder ir. Aí o servo disse, mas a gente busca no seu trabalho no sábado. Então, assim, Deus se utilizou de todas as formas para que eu estivesse nesse retiro. Então, assim, diante de Jesus Eucarístico, porque assim, nada do retiro me agradava. As brincadeiras não me agradavam, porque assim, já era uma jovem mais madura, né, e tudo. Eu tinha 19 anos, eu era uma jovem mais chata, né, digamos, aquele jovem... Enjoada. Aquele jovem do acampamento que não quer viver nada, assim, nada. né. Então, não gostava das brincadeiras, nada, zero. E aí, teve uma hora que me levaram pra capela, assim, para um momento de oração com os servos. E aí... Assim, diante de Jesus, um servo rezou por mim e Jesus foi revelando, assim, o amor dele por mim, a predileção dele por mim. E ali eu tive uma experiência. Eu tinha entrado na capela do jeito que eu estava, bermuda, tênis, enfim. Quando eu saí, eu olhei para trás e tinha uma placa, né? Tire a sandália dos pés, porque esse lugar é santo. E aí eu tive uma experiência realmente com Deus, tipo assim, aquele lugar, assim, um lugar santo, o Deus que se abaixa realmente para tocar o meu coração. Então, assim, não foi berço católico, assim, não foi criação. Foi Deus, né, que é a experiência que tocou, de Deus, que transformou. Sim. E ali, a partir dali, na verdade, eu tinha 18 anos. A partir dali, daquela experiência, eu falei, Senhor, eu quero que os jovens sintam o que eu estou sentindo, essa experiência. Esse é o ponto. Essa experiência de um amor que me tocou e que me faz querer ser diferente, né? Então, a partir... Eu sempre fui muito tímida, né? Eu sou tímida, ninguém acredita. Difícil então, acreditar. Eu cheguei no grupo de oração, não sabia nem falar. Tipo assim, eu fui pro grupo da renovação realmente movida unicamente por essa experiência. Não conhecia ninguém. Achava que também o grupo de jovens, o povo ficava recitando a Bíblia. Eu falei assim, eu não sei, nunca tive contato com a Bíblia, assim, não sabia quase nada. E aí, mas assim, a experiência foi me movendo a fazer coisas que eu nunca escolheria fazer, né? Como eu disse no início, meu foco era estudar, passar no concurso público, né? Que eu fui criada em Brasília, então todo o universo é concurso público, estabilidade. Claro. Então todo o meu universo era esse, assim, né? Mas depois da minha experiência com Deus, eu fui assim, olhando as coisas por outros ângulos, né? Sim. Eu me lembrei de uma história que... E aí eu quero fazer um desafio aqui. Outro desafio. De frente desafio. Com o Vitor, pronto. Mas antes do desafio, eu quero contar uma história que eu fui para um retiro
lá em Lima, no Peru. E eu fui no avião. E tinha um cara do meu lado, né? Mais ou menos da minha mesma idade. E ele deu um problema no avião. A gente teve que trocar de avião. E aí acabei... Ele era francês. E a gente começou a conversar um pouquinho em inglês e tal. E aí ele perguntou o que é que eu tava indo fazer em Lima. Eu era brasileiro, me apresentei e tal. E ele perguntou o que é que você veio fazer aqui em Lima. Aí eu disse, eu vim pro retiro. Aí eu disse, retiro de quê? Eu disse, eu sou católico, sou missionário. Aí, pra quem conhece um pouco a cultura francesa, eles são bem diretos, né? O brasileiro até estranha um pouco, né? O estilo cultural do brasileiro. E aí, ele já deu logo aquela facada, né? Dizendo assim, eu não concordo com a igreja desse jeito. Eu não concordo com a igreja. Eu acho que você... eu acho que vocês, a Inquisição, as cruzadas, pra mim é uma farsa, pra mim é uma mentira. Então, me desculpe, mas eu não acredito no que você tá vivendo, né? Okay. Foi desse jeito assim, pá! Aí eu fiquei Tudo assim, ixi, o que é que eu vou dizer aqui? Agora ele com inglês ainda, pouquinho, né? Aí eu disse, olha, deixa eu falar aqui, eu não vou discutir com você isso aí. Sobre isso. Por quê? Primeiro, você tava na cruzada? Não, eu também não tava. Você tava na Inquisição? Não, também não tava. Ah, os livros? Sim, mas eu não tava lá. Pode ser que você esteja certo, pode ser que não. Quem é que vai me provar? O livro? Tem outro livro que diz o contrário. Então, vamos encerrar esse assunto aqui. Eu vou te dizer o que eu vivo. Papo real. E a experiência que eu vivo hoje. Aí eu disse, olha, eu sou missionário, 18 anos, deixei tudo e tal, e parará, tava fazendo faculdade de Direito, tinha meu carro. E eu comecei a falar da minha vida pra ele e comecei a dizer que, olha, essa igreja aí que tu conhece pode até ser que ela tenha existido ou exista. Esses erros podem existir ou não podem existir. Eu não quero entrar nesse assunto contigo, porque senão a gente ia ter que pegar uma biblioteca de história pra gente poder ir ver nos fatos históricos. Porém, o que eu quero dizer aqui é o que eu vivo pessoalmente. E isso aí você não pode negar. Você concorda? Ele perguntou, né? Você concorda? Eu perguntei pra ele, quer dizer, você concorda? Ele disse, não, isso aí eu concordo. Mesmo que eu não concorde com a veracidade do que tu vive, mas eu concordo que eu não posso negar a tua experiência. Ele disse, é aí que eu queria chegar. Aí disse, o que eu tô dizendo é que o Deus que eu conheci, que me fez fazer tudo isso que eu te disse, eu sei que ele vale a pena. Eu sei que você não acredita que ele existe ou que ele vale a pena. Mas aí eu tenho pena de você. Porque eu tenho algo que pode lhe fazer feliz, mesmo que você não acredite. Essa experiência você não pode negar, mesmo que você não acredite, porque é uma experiência muito pessoal. Você pode me dizer que gosta de jogar futebol e você é feliz jogando futebol. Eu não vou poder negar. Posso até achar que futebol não é bom pra você, mas não posso negar uma experiência pessoal que você tem. Aí ele disse, aí conversa foi. Ele disse assim, olha, então você tá me dizendo, aí pra mim foi belíssimo. Então você tá me dizendo que se esse Deus existe, você não tá me pedindo pra dizer aqui na sua frente que eu acredito. Você tá me dizendo que um dia, se Deus me ama de fato, como você tá dizendo, esse Deus um dia vai vir a mim. E ele vai me dar essa experiência que você tá dizendo. Aí eu disse, E você tá só me dizendo que no dia que isso acontecer, eu abro o meu coração. Aí eu disse, é isso que eu tô lhe dizendo. Aí ele disse assim, eu continuo sem acreditar e eu continuo sem querer. Mas se isso acontecer comigo um dia, eu vou me lembrar dessa conversa e em respeito à sua experiência, eu vou permitir que Deus entre. Mas eu continuo sem acreditar. Então, para mim, é uma experiência muito bonita, assim. É isso que Deus quer dos jovens, né? É isso que Deus quer da gente. É simplesmente que no momento que Deus vier ao nosso encontro, a gente abre o coração. Pronto, é só isso que ele precisa. É só isso que ele precisa. Eu tenho um desafio pra te fazer, mas vai ficar pro próximo podcast. Eu quero... Pode adiantar aí o desafio, até porque eu Pronto. Café. No próximo podcast a gente vai falar uma coisa que o povo gosta, que é sobre o namoro. É possível namorar, ser santo, é possível namorar e ser missionário, é possível namorar à distância, não é? Mas eu quero, e aí eu vou lançar para um outro podcast. Exato. A gente vai fazer aqui
Bertrand Wadi evangelizando um jovem. Eu vou fazer o papel do jovem e você vai fazer o papel do evangelizador. Pra gente dizer como o Bertrand Wadi evangelizaria os jovens. Combinado? Obrigado. Vai ser um teatro. Shalom, né? Obrigado, Paulinha. Obrigado, Bertrand. E até o próximo Vocação e Outras Coisas. Valeu. Shalom.